apresentar e conversar um pouquinho sobre esse texto desse filósofo coreano, né? Byung-Chul Han, né? Que tem publicado uma série de textos pela Voz, são todos eles pequenos ensaios, tentando caracterizar a sociedade contemporânea. A ideia dele é essa aí, que há muito ineditismo na sociedade do nosso tempo, muitas coisas são diversas do que se esperava, portanto, é necessário que nós nos esforcemos por compreender essa novidade. Os textos que estão sendo publicados pela Vozes são textos pequenos, todos 100 páginas, 150 páginas, que são tentativas de caracterizar afetos da sociedade contemporânea, se a gente pudesse dizer assim. Esse se chama Sociedade do Cansaço e é acompanhado por um que se chama Agonia do Eros, outro Sociedade da Transparência, outro A Salvação do Belo. São pequenos ensaios, todos eles, tentando compreender qual é a novidade que diante de nós hoje. Bom, a primeira coisa é essa aí, não é? É preciso pensar mesmo com dificuldade o tempo que a gente vive. Mesmo que ele apresente muitas dificuldades, mesmo que muitas pessoas acreditem que a gente só pode pensar depois de ter vivido, mas o esforço dele é acompanhar um pouquinho esse ritmo desses acontecimentos da contemporaneidade. A primeira curiosidade, que vocês devem ter sentido com certeza, é com relação ao título, esse título, né? A Sociedade do Cansaço. Cansaço é uma expressão que nós não usamos essa expressão para caracterizar uma sociedade. Nós achamos que cansaço é um sentimento, um estado de suspensão da atividade, uma coisa assim. Mas dizer que esse conceito, ou acreditar que esse conceito tem a potência explicativa de conceitos dos quais nós costumamos lançar mão, como capitalismo, socialismo, sociedade tecnológica, ou desigualdade social, ou relativismo moral, ou individualismo, esses são os textos habituais, os termos habituais com os quais a gente procura compreender a sociedade contemporânea. Eu tenho procurado compreender. O que esse autor inova um pouco é encontrar outros conceitos mais capazes de descrever o sentimento contemporâneo diante da existência. É muito importante ele usar um afeto, o cansaço, para caracterizar a sociedade contemporânea. Então, é um conceito existencial, de tom mais existencial. Não vem de nenhuma disciplina, nem da sociologia, nem da política, nem de qualquer outra disciplina. É um conceito nômade, pode ser aproveitado em diversas circunstâncias. Eu acho que a ideia dele é que a ideia de cansaço, o conceito, a expressão cansaço, não é propriamente uma expressão individual de um estado de espírito, eu estou cansado, nós estamos cansados, mas é um afeto público. Nesse sentido, é um sentimento largamente espalhado pela sociedade contemporânea. Não é um afeto privado, é um afeto público. Que afetos dirijam ou atraiam a nossa atenção é uma das singularidades desse autor, do que ele está trabalhando. Então, trata-se de uma patologia de amplo alcance e ele quer compreender essa patologia. Essa expressão vai aparecer mais de uma vez, não é? O cansaço é uma patologia da sociedade contemporânea. Ele vai descrever o que ele entende por cansaço em seguida. Mas é importante isso aí, não é? Usar um afeto para caracterizar um cenário. Não é? Normalmente, nós usamos conceitos mais racionais, vamos chamar assim, ou mais reflexivos. Não é a escolha que ele fez, ele preferiu isso aí. Ele recorre um pouco a Nietzsche, ao filósofo Nietzsche, não é? Que costumava a dizer de sua obra que era a obra de um médico. Não é? Ele se entendia, se via o seu trabalho de filósofo como um trabalho de um médico que se debruça sobre uma doença, a doença da civilização contemporânea. Então, ele deve ser julgado, o autor, deve ser julgado de acordo com a sua capacidade para descrever isso que seria uma patologia. Né? Portanto, não é propriamente uma discussão teórica,
mas é uma tentativa de identificar uma patologia e propor, não digo uma solução para ela, mas refletir sobre essa patologia. Há uma doença, não é? E a doença é sempre uma impotência, há uma impotência, é dessa impotência que ele quer, é sobre essa impotência que ele quer diagnosticá-la e conversar um pouco sobre ela. Não é? Certamente nós vamos, talvez, ter a impressão de que essa análise diz respeito, ou diz mais respeito a sociedades como o Canadá, os Estados Unidos, parte da Europa, mas eu acho que isso não é muito exato, não. Ele está indicando a direção da civilização. E, certamente, partes do nosso país ou de outros países pode ser descrito a partir disso que ele enumera. A ideia é essa aí, tomar um afeto como um lugar de compreensão da sociedade contemporânea. Esse afeto é um cansaço. Por que esse afeto ele é político? Não é? É tratado politicamente, porque diz respeito à convivência das pessoas. Política, em última instância, é um acontecimento público, são conceitos públicos, conceitos que dizem respeito à vida na polis. Então, esse que é vamos dizer assim, que é a ótica dele. Eu vou expondo, vocês que quiserem interrompam, se preferirem, não é uma exposição longa, a gente conversa um pouquinho depois da exposição. Eu vou tomar 2 ou 3 pontos do livro. O livro é maior, né, mais coisas do que eu vou comentar, é só vou tentar apresentar algumas questões que eu considero que são provocativas. Ele começa usando uma metáfora, não é? Nós estamos diante de uma doença, uma patologia, cansaço é uma patologia. Ele pergunta se a gente pode usar um modelo imunológico para lidar com essa patologia. E o que é o modelo imunológico? É esse que nós trabalhamos, por exemplo, recentemente, no caso da Covid. É a ideia de que existe o organismo tem uma identidade, essa identidade é interna a ele, e tem um dentro, vamos chamar assim, né? E essa identidade é ameaçada pelo exterior. Tem um elemento perturbador, perturba essa identidade, ele vem de fora sempre, e essa perturbação impede o funcionamento normal desse organismo. Então, é preciso, nesse momento, então, que a gente organize as nossas defesas para resistir a esse elemento estranho. A pergunta é se esse cansaço pode ser tratado a partir desse modelo, se a gente pode entender que ele é uma perturbação que vem de fora e que nós como, por exemplo, a questão do vírus, e que nós devemos encontrar estratégias para resistir a isso que vem de fora. Ele diz, né, de acordo com o modelo imunológico, o inimigo é sempre estranho, o inimigo vem sempre de fora, daí a perturbação que ele causa. A ideia dele é o seguinte, o próprio organismo, não é costume do organismo produzir o seu aniquilamento. O aniquilamento vem sempre de fora. Então, ele se pergunta o seguinte, esse modelo é adequado para descrever o adoecimento contemporâneo? O adoecimento contemporâneo, essa patologia que ele chama cansaço, pode ser atribuída a um fator externo, não é? E se trataria de identificar quais são as nossas condições de resistência a esse elemento, a essa perturbação que vem de fora. Ele diz que não. Ele diz que não. Ele diz que a grande novidade é que aquilo que destrói o organismo contemporâneo, aquilo que causa a patologia da qual ele vai falar aqui, não é propriamente o inimigo externo, mas é um processo interno de autoaniquilamento. É uma espécie de paixão autodestrutiva. Então, não é verdade que aquilo que nos adoece venha, como recomenda o modelo, como é comum no modelo imunológico, venha de fora. Pelo contrário, o próprio organismo, nesse caso, produz aquilo que o aniquila. Essa é a tese dele. Existe uma produção interna, existe uma espécie de paixão voluntária ou involuntária, não importa tanto isso aqui, mas é uma paixão autodestrutiva. E quais são as patologias, os indicadores dessa patologia, ou patologias adicionais que levam a esse cansaço? São as chamadas patologias neuronais, que são as enfermidades mais frequentes hoje. Ele cita a depressão, ele cita o transtorno do déficit de atenção,
a síndrome da hiperatividade, o transtorno da personalidade limítrofe, a síndrome de burnout, como sendo patologias contemporâneas. E todas elas seriam compreensíveis, poderiam ser compreendidas não como modelo imunológico, mas como um resultado de uma produção interna do sujeito. É como se houvesse uma espécie de vocação, uma espécie de inclinação de autodestruição. Ele diz, não é? Ao invés de infecções de origem externa, são infartos, provocados não pelo contato com a matéria estranha, mas por um conceito que ele usa muito, por um excesso de positividade. Vamos usar essa expressão, ele vai usar muito por uma espécie de agigantamento do eu. Uma grande novidade é que o eu destrói, o eu não reconhece nenhuma alteridade, é como se fosse uma inflação do eu, uma obesidade do eu, essa obesidade caracterizada por essas doenças neuronais, essa que é a tal patologia. A ideia é essa patologia, as patologias, ou a patologia que leva a esse cansaço, ela é indicada por ela. Nós, sujeitos, os sujeitos, não reconhecessem nenhuma diferença. É como se eles ocupassem todo o espaço do mundo, todo o espaço da existência. Como se eles não reconhecessem nenhuma alteridade. Ao longo da exposição, um pouquinho na frente, ele vai dizer que a questão é se o sujeito suporta essa espécie de carga excessiva que ele põe sobre si mesmo. Então, a ideia é essa aí. É como se o sujeito encharcasse o mundo, não reconhecesse nenhuma alteridade perante a qual ele se perceberia como limite, ou alteridade que nós perceberíamos, que ele perceberia como limitadora, né? Então, a ideia é essa aí, né? Essa irritação continuada, que tanto nos caracteriza, derivaria dessa ojeriza de qualquer alteridade. Para ficar um pouquinho mais claro, isso não está no texto, mas o que a gente pode entender por alteridade? Né? Uma espécie de limite que nós reconhecemos. Um ideal, por exemplo, uma norma ética, uma norma moral, funciona como uma alteridade. Então, o que acontece é que o que nós percebemos é essa espécie de dissolução generalizada de qualquer alteridade. Nós não reconhecemos, como se nós não reconhecêssemos nada além do nosso desejo, além da nossa voracidade de ser. Isso seria, vamos dizer assim, esse traço, né, dessa doença contemporânea. E ele diz o seguinte, isso é um pouco acompanhado pela natureza da globalização. A globalização, do ponto de vista econômico, depende da supressão de barreiras. É como se a globalização não reconhecesse, metaforicamente, não reconhecesse nenhuma possibilidade de interdição ao comércio entre as nações, ao vínculo entre as nações. Assim como a globalização destrói barreiras, não reconhece alteridade, não reconhece limites do ponto de vista econômico, também o eu aqui agora, ele também não reconheceria isso aí. É como se o eu fosse sempre favorável à hibridização e sempre contrário a qualquer alteridade. Então, o que ele chama de patologia contemporânea, aí cada um de vocês pensem se vocês consideram esse conceito vigoroso. Ele chama de patologia contemporânea, a palavra certa é essa, patologia, essa espécie de forma nova, de acontecimento novo desse sujeito que se impõe sempre como a norma de si próprio. Alguns de vocês talvez tenham lido um livro chamado Crime e Castigo, do Dostoiévski. Tem um episódio no livro, mas no final do livro existe um sonho do Raskolnikov, que é uma espécie de sonho no qual ele imagina que é o ideal antigo dele, que é uma espécie do sujeito como estabelecedor das regras morais, ele imagina um mundo onde todo mundo fosse onipotente. Então, é um pouco essa metáfora que aparece lá e que inviabilizaria o mundo, essa metáfora é retomada aqui. É como se cada um de nós
sofresse nós perseguíssemos essa obesidade do eu. Isso é que ele considera como sendo... Então, a rejeição, a doença aqui, ela não decorre de um estranho que nos invada, de um estranho que cause alguma perturbação interna aqui, não, mas de um excesso de positividade, de um excesso do eu, que ele chama, vou citar agora, esgotamento, exaustão, sofrimento frente à demasia. Isso sim é uma violência neuronal, e não mais uma violência viral. É produzida pelo próprio sujeito. É como se o sujeito... Vou usar um exemplo aqui, é só uma metáfora de novo. Imagine um rio que se sentisse limitado pelas margens e que, de alguma maneira, combatesse esse limite que são as margens. Se ele fosse bem-sucedido, ele se destruiria como um rio, se tornaria uma lagoa. Mas essa metáfora é só uma metáfora, é só um exemplo, só uma comparação. Eu acho que funciona bem porque ele está tentando dizer para nós aqui. Está tentando dizer para nós que existe esse excesso de positividade, esse excesso do eu, não é? Essa saturação do eu. E isso provoca uma espécie de violência. A depressão é um excesso de eu, assim como a síndrome de burnout pode ser entendida como um infarto do eu. O curioso no texto é que nós sempre convivemos em situações onde o pacto social impunha certas restrições ao eu, né? De uma forma ou de outra, mais ou menos legítimas. É que ele está assinalando que essas restrições desapareceram, ou tendem a desaparecer. Então, o eu, num certo sentido, enlouquece. E esse enlouquecimento é caracterizado por essa inflação generalizada do eu, por esse desconhecimento de alguma alteridade a qual ele deva, de algum modo, se curvar. Essa é a tese dele. Então, ele diz, qual que é a grande palavra contemporânea, não é? Qual que é uma característica desse eu inflado? É o desempenho, é a busca de desempenho. A luta pelo desempenho nos caracteriza. Nós não somos tanto ameaçados por uma punição externa ou por uma disciplina que venha de fora, não. Nós nos obrigamos a esse desempenho excessivo. Ao mesmo tempo, nós somos autores da nossa patologia e vítimas da nossa patologia. Então, se ele quer caracterizar a sociedade contemporânea, ele chama de sociedade do desempenho. E o que é típico numa sociedade contemporânea, diz ele? Quais são as instituições típicas? As academias do corpo, os shopping centers, os aeroportos, os bancos. São essas as instituições típicas nossas. São todas instituições nas quais o que se quer é mais desempenho. É como se nós mesmo, eu exigisse de si mesmo um desempenho infinito. A dopagem, por exemplo, da qual ele vai falar um pouco mais à frente do texto. A dopagem significa esse incremento na nossa possibilidade de desempenho. É como se nós procurássemos correr mais velozmente, sempre mais velozmente, em relação a uma espécie de autodestruição. Por isso que é uma doença. Não é uma discussão filosófica sobre sociedade contemporânea, não. É uma tentativa de uma espécie de observação médica. Há uma patologia em curso. Que patologia é essa? Então, ao invés de obediência, o que é esperado de nós é desempenho, é produção. E é justamente essa pressão pelo desempenho que produz os males que nós conhecemos, que ele aponta como depressão, como fracasso. Depressão e o fracasso são resultados dessa luta inglória, dessa tarefa inglória que nós atribuímos a nós mesmos. Por isso é que é o desenho que ele vai fazendo. Entende isso? Essas são as doenças majoritárias de hoje. São as chamadas doenças produzidas pelo próprio sujeito. Então, para isso, o modelo imunológico não ajuda muito a compreender, segundo ele, né? Então, a iniciativa pessoal, essa espécie de compromisso de tornar a si mesmo mais e mais,
é isso que leva a uma espécie de esgotamento, né? Cuja consequência é a depressão, né? Então, em uma parte qualquer do texto, ele cita a seguinte frase: a depressão é a expressão psicológica, a depressão é a expressão psicológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Depressão é uma espécie de fracasso, na expressão psicológica do fracasso do homem pós-moderno, da humanidade contemporânea, em ser ele mesmo. É como se nós fôssemos construir alguma coisa para a qual os alicerces são completamente insuficientes. Né? O que está dito é isso aí. De alguma maneira, o que está dito, subjacente, é isso, né? É como se o eu fosse um peso excessivo para nós. Evidentemente que ele está pensando que, numa outra sociedade, é preciso que haja menos eu. Eu vou usar essa expressão mais tarde, né? Qualquer espécie de, vamos chamar assim, de atenuação dessa patologia depende de circunstâncias onde o eu recue um pouco. Né? E quando é que o eu recua? Quando ele encontra uma alteridade na qual ele considerada por ele legítima, seja uma verdade moral, seja um atestado de beleza que independe dele, quando ele reconhece alguma coisa na realidade objetiva que ele não pode deglutir. Né? Essa que é a ideia. E vocês são capazes de pensar, nós somos capazes de pensar em quão difícil hoje resistir a essa voracidade do eu. Né? É como se isso fosse a própria patologia contemporânea. Só que ela é destrutiva. Só que ela é destrutiva. O eu se fortalece quando ele entra em contato com o não-eu. E aqui ele nunca entra em contato com uma espécie de não-eu. Daí que, vamos dizer assim, que o amolecimento vem de dentro e não de fora. Ele cita isso que a gente poderia chamar de uma espécie de uberização generalizada. Uberização nesse sentido de a mais completa desregulamentação, a mais absoluta carência de vínculos, a atomização própria da sociedade contemporânea são, de novo, fatores associados à depressão. Todas as vezes que o eu entra em contato com uma alteridade, é como se ele visse ali um risco, visse ali uma perda de si mesmo. Então, quais são as condições da sociedade contemporânea de você minorar, atenuar isso que ele está chamando dessa voracidade do eu, essa pressão pelo desempenho? Não é? Ele está usando, mais uma vez, essa metáfora. Né? Nós somos o agressor e a vítima ao mesmo tempo. Somos nós que nos agredimos e somos nós a vítima, as vítimas dessa agressão. Né? Então, o que é depressão? É quando nós cansamos de poder. É quando nós imaginamos, nós não encontramos nenhuma resistência, nós cansamos de poder. Isso é a depressão. É como se o mundo perdesse qualquer diferença. É uma espécie de, dá uma expressão mais geral, uma espécie de entropia, como se o eu afogasse em si mesmo. Quer dizer, isso é a grande patologia contemporânea. Vou lembrar de novo o que eu falei no começo. Né? É um autor que está tentando ver num afeto, uma fonte de explicação da sociedade contemporânea. Isso não é usual. Nós usamos regras que vêm da política, das ciências sociais, ciências humanas, etc. Ele está insistindo um pouco nisso, num conceito onde, fundamentalmente, está presente o afeto. Isso quer dizer que nós temos muita dificuldade de elaborar quaisquer pactos, quaisquer pactos de natureza ética, moral, que indique esse recuo do eu. A ideia de sacrifício, isto é, tornar algo sagrado, é absolutamente implausível para nós. É como se nós perdêssemos de alguma maneira, perdêssemos qualquer realidade que não fosse nós mesmos. Né? Em algum momento, ele diz assim, que o indivíduo depressivo, a lamúria dele, a reclamação dele, de que nada é possível, só se torna possível numa sociedade onde nada é impossível. Vou retomar a frase. Ele diz que a lamúria do indivíduo deprimido
e diz que nada é possível, que nada lhe interessa, que nada lhe diz respeito, que nada lhe emociona, isso só é possível numa sociedade onde nada é impossível. Qualquer coisa ele pode fazer. Isso, curiosamente, esse excesso de positividade, esse excesso de poder é que o deprime. É como se eu cansasse de si mesmo. Não encontrasse nada no mundo a não ser a si mesmo. Onde ele esperava ver uma marca qualquer, ele não vê marca nenhuma, ele vê sempre a si mesmo, e isso cansa. Né? Isso deprime, isso cansa. Então, ele fala que o grande inválido da guerra psicológica contemporânea é o depressivo. É o grande inválido da guerra psicológica contemporânea. Então, é uma espécie de liberdade coercitiva. Nós sofremos uma coerção, nós nos impomos uma coerção para maximizar o desempenho. Então, essa é a liberdade paradoxal da sociedade contemporânea. Nós queremos maximizar o desempenho. Né? Isso nos destrói. Né? A pergunta que vocês podem fazer, a questão que todos nós podemos fazer, é se de fato isso, né, se o eu, para se robustecer, precisa da diferença. Né? Se na ausência de uma diferença, na ausência de uma negatividade, nós seríamos capazes de sobreviver. É o que ele afirma, não, como sujeitos nós dependemos, nós precisamos de uma negatividade. Então, é como se houvesse uma saciedade generalizada. Essa saciedade generalizada, ela nos deprime. Como se não houvesse falta. Como se não houvesse falta. Isso nos deprime. Bom, aí ele vai dizendo, né? Se alguém, se olhasse à nossa volta, o que nós assistimos é uma espécie de novo, ele usa a palavra que é muito cara a ele, positividade do excesso. É informação demais, é estímulo demais, é impulso demais. É isso que nós vemos à nossa volta. E, curiosamente, a nossa atenção ela se torna, de imediato, absolutamente fragmentada. É como uma biruta de aeroporto, ela se move em todas as direções. Ele diz, isso é próprio da atenção animal. É um animal selvagem, que não pode, que tem permanentemente ocupado com os estímulos à sua volta. Ele tem que estar preocupado simultaneamente com o alimento que ele está buscando, se ele não vai ser atacado de alguma forma, se não há, então o animal não tem essa atenção, nenhuma forma de atenção concentrada. Então, curiosamente, nós retornamos, nas sociedades contemporâneas, nós retornamos a essa espécie de multiorientação. Essa multiorientação ela é um desnorteio da nossa atenção. Nós olhamos muitas coisas ao mesmo tempo, permanentemente. Então, isso é uma regressão da capacidade de atenção, sem que venha o benefício disso aí, sem que venha alguma serenidade animal, porque essa serenidade que eventualmente os animais conquistam, ou têm, ela não é para nós. Então, o que ele reclama é que essa aparente hiperatividade, ou aparente atividade, é, na verdade, uma perda de atenção, é uma perda de concentração, é um desaparecimento de si. E o sujeito começa a nascer quando ele é capaz de reagir mais lentamente ao estímulo. A cultura, para que se construa, para que apareça, ela precisa de um certo intervalo. Se toda a nossa vida, toda a nossa experiência se assimila a uma reação, como quem leva um tapa e vira o rosto, ou como quem leva um tapa e dá outro, se tudo se perder nessa espécie de resposta imediata ao estímulo, nós não nascemos como indivíduos, nós não nascemos como sujeito. A cultura precisa disso. O que é cultura? O que a gente entende como cultura de uma forma muito geral? A gente entende como cultura esse intervalo entre a demanda que vem do mundo e a elaboração que nós fazemos. Vamos pensar quando nós perdemos alguém da nossa afeição que morre. O ritual que nós construímos em relação à morte é que nos permite vivê-la.
Se nós reagirmos imediatamente, sem a proteção desses recursos que a cultura propicia, nós nos destruiremos. O que ele está dizendo é que na sociedade contemporânea ela é fortemente marcada por esse imediatismo. Então, porque a cultura, de novo, para que a cultura se estabeleça, é necessário que o indivíduo recue, que estratégias de recuo do indivíduo, essas estratégias não existem, essas estratégias estão desaparecendo, né? Então, essa cola no imediato é que impede qualquer forma de atenção mais profunda, qualquer forma de atenção, ele usa a palavra contemplativa, que significa o seguinte: qualquer forma de atenção a uma realidade que tem sua espessura independente de nós. É como se eu fosse uma criança rebelde, no mau sentido da palavra, fosse um menino rebelde, não é? Que imagina que o mundo se oferece inteiramente à voracidade dele, não é? Então, ele lembra, né, uma expressão de nós temos uma baixíssima tolerância com relação ao tédio. O tédio, que é uma espécie de sono, funcionaria como um sono, que nos repousaria, isso para nós é absolutamente insustentável, é uma experiência muito dolorosa. Todos nós conhecemos isso, né? Eu já mencionei isso para algumas pessoas que estão presentes aqui, todos nós mencionamos, às vezes, o desespero que muitos de nós sentimos quando nós nos desocupamos. Muitas vezes, quando nós nos desocupamos, quando nós dispomos de mais tempo livre, portanto, quando é solicitado de nós alguma atenção, isso muitas vezes nos causa muita dor, nos causa muita angústia, nos causa muita... Não é? Bom, então ele começa a falar, né, que nós devíamos, na nossa cultura, descobrir circunstâncias onde fosse possível nós nos distanciarmos do ativismo. Ele lembra a dança, de passado ele lembra a dança. Não é? A dança é uma dessas circunstâncias onde nós elaboramos sobre o nosso corpo e não simplesmente reagimos a um estímulo. É como se a dança, a cultura em geral, a dança em particular, é o exemplo dele aqui, fosse essa relação mais atenta, mais contemplativa, como ele fala, com relação ao corpo. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo: nós sofremos de imediatismo, nós sofremos de ausência de profundidade, de ausência de atenção, de ausência de intervalo. Esse que é o nosso sofrimento contemporâneo. Não é? De novo, ele cita Nietzsche, que cita várias vezes ao longo do texto, e diz que Nietzsche diz, citando Nietzsche, por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma espécie de nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, diz Nietzsche ainda, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer, em grande medida, o elemento contemplativo. Eu insisto nessa expressão, que é uma expressão antiga. Contemplativo não significa inação. Pelo contrário, não é? Nós só podemos agir porque nós contemplamos, porque nós compreendemos que alguma coisa é externa a nós, alguma alteridade. Contemplativo significa isso aí, reconhecer a existência de alguma alteridade. Há uma discussão que ele faz que eu vou passar por alto, porque depende de um tempo que nós não temos, com a Hannah Arendt. Ele usa um pouquinho o texto da Hannah Arendt para essa discussão de vida ativa e vida contemplativa. A expressão vida ativa, para Hannah Arendt, é de fato a vida humana, né? Quer dizer, várias dimensões da vida humana, mas nós nos realizamos, sobretudo, na vida ativa. Quer dizer, quando nós produzimos quando na vivência coletiva nós passamos marcados pela liberdade, nós somos capazes de agir coletivamente. Nós não estamos mais na vida ativa, nós não estamos tanto na dependência dos fatores que agem sobre nós como a necessidade de sobrevivência física. Nós estamos numa situação onde nós podemos agir com um grau de liberdade, agir com mais grau de liberdade. Então, isso significa um pouco a expressão vida ativa, muito rapidamente. Ninguém confie que isso é exato, não. Só de passagem nessa expressão aqui.
Mas acontece, diz a Hannah Arendt ainda, na opinião dele, que com a modernidade a vida ativa se tornou trabalho. Ela perdeu essa característica de liberdade e adquiriu de novo uma característica de subordinação. Então, onde há essa pressão da necessidade, o humano não nasceu ainda. O humano nasce após essa pressão da necessidade. O humano nasce quando a liberdade está em jogo, a liberdade entra em cena, ele vai. Então, o que ele diz é o seguinte: o que está acontecendo hoje é que essa expressão vida ativa, ela se tornou, perdeu essa característica inicial, tal como está no texto da Hannah Arendt, segundo ele, e se tornou uma espécie de celebração da hiperatividade. Uma espécie de, o que ele está caracterizando, uma atividade incessante. Então, essa atividade incessante, essa submissão do homem à atividade, faz com que ele perca o poder de ação. Ele é hiperativo, mas ele nunca está onde ele está agindo, ele nunca está onde ele está ativo, melhor dizendo. Onde ele está ativo, ele está sempre obedecendo a uma solicitação externa. Ele não tem essa distância que a liberdade propicia. Essa é a discussão dele. Ele diz o seguinte: há nesse sujeito contemporâneo uma espécie de hiperatividade, uma espécie de como se ele fosse hiperneurótico, ele só reagisse a estímulos. Ele perdeu toda a capacidade de criação, toda a capacidade de ação efetiva, que depende de dar origem a alguma coisa. Ele nunca dá origem a alguma coisa, que é o sentido da ação. Ele sempre só reage imediatamente aos estímulos externos. Então, mas chegando mais perto do final, ele diz o seguinte: nós somos ativos, né? E, na verdade, quando nós perdemos a fé em Deus, né, Deus funcionaria como uma alteridade, nós perdemos a fé propriamente na realidade. Para nós, não só Deus como alteridade desapareceu, mas, sobretudo, a realidade desapareceu. A realidade como uma estrutura desapareceu. Ela é simplesmente a passagem infinita das nossas impressões. Como se nós não reconhecêssemos nenhuma objetividade, ou nenhuma densidade, nenhuma espessura no mundo. O mundo é sempre traduzido às nossas reações mais imediatas. O que é felicidade? É aquilo que eu entendo por felicidade. O que é o bem? É aquilo que eu entendo pelo bem. Para mim, as coisas não são assim. O mundo é diferente para cada um de nós. Essas expressões todas significam uma espécie de abolição, de desaparecimento, de reconhecimento de que não há nada no mundo senão a minha impressão acerca dele. O mundo se tornou fugaz. Imagina que o mundo funciona como uma espécie de clipe, que nunca deixa de passar. São imagens que vão se sucedendo infinitamente. E nós, enlouquecidamente, esperamos encontrar aí uma estabilidade. Não há nenhuma estabilidade. Porque a estabilidade dependeria de nós reconhecermos uma alteridade. Não é? Bom, então nós somos escravos dessa... E aí ele toma um exemplo curioso, não é? Que é a nossa pobreza com relação à narração sobre a morte. Nós temos escassos recursos para narrar para nós mesmos a experiência da morte. Então, para nós, o único Deus a que nós servimos, aí acompanhando Nietzsche aí, é a saúde. É como se a saúde fosse a única divindade a qual nós devemos obedecer. É nesse mundo que flui permanentemente, no qual nós não reconhecemos nenhuma alteridade, nenhuma objetividade, nenhuma espessura, o nosso receio é suspender, desaparecer, morrer, né? Então, a saúde se torna a grande deusa, conservar a saúde a qualquer custo. Nós não sabemos muito por que nós queremos conservar a saúde. Não há nada mais a fazer senão conservar a saúde. É como se a única alteridade, não é propriamente alteridade, né? O único receio que nós temos é não ter poder sobre a morte. Então, nós achamos que o único valor a ser defendido, o único valor a ser afirmado é a saúde a qualquer preço. Não é? Então, é uma espécie de vida desnuda,
é uma espécie de vida extremamente vazia, onde parece que a única atividade nossa é conservar a vida. O único sentido da, da, da nossa existência é conservar a vida. Seguindo Nietzsche, ele defende isso. Essa frase do Nietzsche, a saúde se tornará uma espécie de deusa para nós, né? Daí, mais uma vez, é absolutamente implausível para nós, hoje, a ideia de sacrifício. A ideia de que nós devemos abrir mão do interesse nosso, abrir mão de um desejo nosso, a partir de alguma referência que nós reconhecemos como mais importante do que ele. Então, esse mundo desolado, onde os sujeitos estão aí, mas só há sujeitos, só há pessoas individuais, não há nada além disso aí. Tá entendendo? Isso é a grande patologia. É inevitável a depressão nesse momento, porque nós não somos autossustentáveis. Nós não somos autossustentáveis, nós somos, desse ponto de vista, vazios. Se a única referência que nós temos somos nós mesmos, nós somos vazios. Daí, então, essa espécie, de um lado, depressão, e, de outro lado, hiperatividade. Né? Aí, também já... ele cita um livro interessante, muitos de vocês conhecem esse livro, Bartleby, O Escrivão, que é um livro do Melville, que conta a história de um escrivão, né, do século XIX, ao longo do século XIX, que trabalha como escrivão numa banca de advogados. A função dele é escrever, é copiar, né, o tempo todo, e um belo dia, quando é pedido a ele uma cópia, ao contrário do que ele fazia, do que ele respondia, ele disse: prefiro não fazer. E, pouco a pouco, nesse escritório, a cada atividade que é dada a ele responde: prefiro não fazer. Ele vai pouco a pouco se desintegrando. Ele vai pouco a pouco recusando qualquer tipo de ação. Ele vai desaparecendo pouco a pouco. Bartleby, O Escrivão. Então, esse romance, que é essa história, né, uma novela, que é do final, meados para o final do século XIX, indica um pouquinho, antecipa um pouquinho o que seria a doença contemporânea. Essa espécie de desistência por carência de significação. Bartleby perde qualquer possibilidade de encontrar significação. Nesse sentido, ele é uma espécie de sintoma. Ele diz: prefiro não fazer. Ele vai se recolhendo, né? Então, é um pouquinho isso que se passa com o homem contemporâneo, que ele tenta compensar isso com a hiperatividade. Mas a sociedade do cansaço significa exatamente isso aí. Essa sociedade absolutamente hiperativa, né, mas que é corrosiva, corrói progressivamente o sujeito. O cansaço é o reconhecimento dessa corrosão progressiva, incessante. Então, isso é um sentimento nosso, não é? Que ele diz, um traço nosso contemporâneo. Né? E esse livro, Bartleby, O Escrivão, seria uma espécie de antecipação disso aí. Bom, aí, mais no final do texto, ele se pergunta: bom, mas o que é que se pode fazer? Né? Como é que se pode compreender isso aí? Ele, de novo, recorre a Nietzsche, né? Porque, estava dizendo, é um texto de um médico, né? O olhar aqui é um olhar médico. Ele diz assim: bom, qual que é, então, uma espécie de diagnóstico é esse? O que se pode fazer? Ele recorre a Nietzsche e diz o seguinte: nós devemos aprender a ler, aprender a pensar, aprender a falar, aprender a escrever. Quer dizer, é preciso aprender o espírito, vamos usar essa palavra. É preciso produzir esse intervalo entre nós e as coisas. Ou a cultura é capaz de fazer isso, tem algum problema aí? Acho que voltou. Bia, quem eu estou vendo? Eliane, tá? Os textos chegando? A gente está te ouvindo, Ricardo. Tá Oi? Ricardo. Tá ok. Ok, então tá bem. Acho que deu um pique, agora voltou. O que ele está dizendo é uma espécie de insistência nos que ele chama espírito, que a gente pode chamar de cultura. Quer dizer, encontrar esses espaços para além desse frenesi da atividade.
ou nós somos capazes. Isso é curioso, porque é uma questão política essa. Nós estamos atordoados com uma doença, com uma patologia. Como os recursos habituais não são capazes de compreender essa patologia, ele arrisca e diz, não é? Se alguma coisa contemporânea tem que ser feita, é uma espécie de criação, uma espécie de abertura desses espaços que são criados de modo a afastar essa compressão da imediateidade sobre nós. Então, esse é o grande trabalho da cultura. De onde isso virá, quem fará isso, é um pouco difícil, mas é uma boa questão essa. É uma boa questão se isso é um bom diagnóstico, se existe esse cansaço, se existe essa espécie de hiperatividade neurótica, se essa patologia está avançando muito rapidamente, né? Que medidas públicas são capazes de atenuar um pouco isso aí. A insistência nele é a questão da cultura como uma espécie de resistência a essa vida baseada no estímulo. Quer dizer, nós sofremos de falta de significado. A nossa grande dor é a ausência de significado. É como se houvesse não uma escassez material, não uma escassez material generalizada, mas uma escassez simbólica generalizada. Essa escassez vem dessa figura curiosa, civilizacional curiosa, que é o homem hiperativo, que é o homem sem significado, o homem que perdeu o significado, a vida que perdeu o significado. Não é? Então, o que ele recomenda, o que ele está discutindo muito, é a tentativa de buscar circunstâncias contrárias à hiperatividade, né? Que você escape desse frenesi da atividade. Então, se trata de defender, ao contrário da hiperpositividade, se defender a negação, quer dizer, descobrir quais são as estratégias que fazem o eu recuar. Fariam o eu recuar, fariam o eu perder uma espécie de o eu perder essa voracidade que eu tanto tenho falado dela, né? Promover intervalo, promover suspensão, qualquer coisa que nos faça escapar dessa irritação permanente. Então, ele fala que, na verdade, nós precisamos de uma espécie de potência negativa. Potência negativa significa isso, criar essas instâncias onde o eu se reconheça afrontado, onde o eu se reconheça interrogado por circunstâncias externas a ele. Ele não aponta como sendo uma solução fácil, não. Ele só faz isso como pergunta, eu acho que vale a pena. Não é? Em que é que nós nos reconhecemos, o que é que nós reconhecemos como limite nosso? Em que medida, que pactos podem ser feitos a partir desses limites aí? Então, ele fala no final, agora já no final, ele diz o seguinte, quer dizer, há dois tipos de cansaço, ele vai dizer mais no final. Esse que nós descrevemos, não é? Esse cansaço provocado pelo fato de nós nos vermos como uma máquina de desempenho, esse esgotamento que vem de uma máquina de desempenho, dessa ideia da máquina de desempenho cada vez mais bem dopada, de modo que cada vez possa crescer esse desempenho. Esse desempenho levará, como vem levando, ao infarto da alma. Infarto da alma são essas doenças neuronais que ele apontou, depressão, hiperatividade, etc., etc. Então, o diagnóstico está feito. Ele se pergunta, haverá um outro cansaço? Alguma coisa a ser recuperada na palavra cansaço? Ele menciona isso rapidamente, não é? Diz ele o seguinte, se nós conseguíssemos criar essas situações onde o eu se recolhe um pouco, não é? Onde o eu aceita a existência daquele mundo que se passa além dele. Né? Quer dizer, é uma espécie de paciência, uma espécie de acolhimento. É como se nós saíssemos de um regime de produção para um regime de acolhimento. Né? Esse é o sentido que ele diz, não é? O que ele fala do bom cansaço. Havendo um bom cansaço, ele fala do bom cansaço. E usa um pouco a metáfora bíblica da criação. Nós somos feitos para o 7º dia, e não para os 6 dias da produção.
Se nós transformarmos a vida como transformamos na modernidade, esse esforço de uma produção infinita, isso nos consome. Então, politicamente, insistimos sempre nisso, politicamente é preciso criar instâncias que sejam refratárias a isso. Às vezes isso é muito claro para nós. Por exemplo, quando nós falamos do meio ambiente, é relativamente claro e compartilhado hoje que nosso avanço sobre o meio ambiente tem que encontrar certos limites. É a questão de sobrevida do planeta. Isso nós aceitamos. Nós aceitamos essa disciplina que vem, vamos chamar assim, do trato com o meio ambiente. Agora, com relação a nós mesmos, né, onde estarão as fontes, serão capazes de mostrar para nós que também, com relação a nós mesmos, uma espécie de contenção deve ser feita. Isso é um pouco muito resumidamente, o que ele defende nesse livrinho que se chama A Sociedade do Cansaço. Há mais coisas do que isso, mas aí a gente iria mais longe, é só uma tentativa de, a partir daí, convencer vocês um pouquinho a ler esse livro. A ideia aqui, do ponto de vista, é essa, trazer alguns elementos, às vezes, fora de cursos rotineiros, e favoreça um pouco a reflexão, né? A discussão, a compreensão do mundo contemporâneo, desse mundo que nós vivemos. O mérito maior desse texto aqui, eu acho, essa ideia de que afetos se tornaram politicamente muito importantes. Talvez nós vivamos numa sociedade mais afetiva do que sempre, onde os afetos contam muito mais do que sempre contaram, né? Então, não basta uma espécie de esclarecimento intelectual, não virá apenas das ciências, do esclarecimento intelectual, a compreensão do mundo contemporâneo. Então, esses autores que insistem na dimensão política dos afetos, eu acho que eles pegam bem aquilo que se passa no mundo contemporâneo. É isso, gente. Essa que é a conversinha miúda, né? Se vocês tiverem alguma questão que eu possa esclarecer, se for possível, estou aqui às ordens. Ou mesmo, se vocês também não são obrigados a isso. Quem quiser também depois ler o livro e podendo comentar alguma coisa, aproveitar alguma coisa do livro. Tem esse outro, também essa agonia do Eros, também, que é importante. Enfim, são todos esses textos sobre afetos contemporâneos e seu papel político. Tá bem? Então tá. Obrigado. Diga. Posso falar um pouquinho? Claro, claro. Quem está falando? Agradecer primeiro a Lorena. Prazer. Lorena. É a primeira vez que eu estou aqui. Recebi por acaso num grupo e gostei muito. Foi muito fortuito. Serendipity, né? Que a gente não traduz, mas queria agradecer. Foi excelente sua elucidação. Eu li o livro, até tomei a liberdade de citar aí alguns pontos ipsis literis enquanto o senhor falava. Mas muito bom, gostei demais. Quero participar mais dos cursos livres, do ponto de vista, foi muito legal. E acho que é isso, você elucidou muito bem. Ele escreveu o livro em 2010, né? Mas se a gente for pensar, hoje ele está tão presente na nação dopamina, né? A gente pensar na intoxicação digital, no ego exacerbado que as redes sociais criam e adoecem a nossa sociedade. Então, eu acho que está bem contemporâneo, apesar de não ser um livro tão recente e importante que as pessoas leiam. Obrigada mais uma vez. Eu acho interessante também, Lorena, essa ideia da dopagem, sabe? A dopagem progressiva como espécie de recurso quando a nossa capacidade de desempenho parece recuar, né? Então, é como se a dopagem favorecesse isso que a médio prazo acaba sendo sempre destruindo o sujeito. Eu gosto muito dessa ideia do eu que é construído em relação a uma alteridade, seja a alteridade das demais pessoas, não é claro, e seja a alteridade do próprio mundo. Eu acho isso uma ideia que sempre acompanhou a humanidade. De alguma maneira, o sujeito moderno
como ele diz em algum lugar, né? É uma espécie de obesidade, ele vai se inflando, e assim imagina poder ocupar o mundo. Exato, e ocupar uma superficialidade enorme, né? A gente não consegue se aprofundar em nada hoje, é difícil ler um livro, se dedicar a alguma coisa que não fique com 1000 telas e o foco disperso o tempo inteiro. Eu acho que essa questão da psicanálise, da alteridade, realmente tem muito a ver, e o autor gosta bastante de usar, e a gente precisa voltar e rever como que a gente está indo, porque para onde a gente está indo não está legal. E é surpreendente, né, que um organismo destrua a si mesmo. Né? Isso é sempre surpreendente, né, que organismo humano, sociedades humanas produzam de si, de dentro para fora, produzam esses fatores destrutivos. Isso é sempre surpreendente. É como se houvesse uma propensão. O suicídio é uma palavra forte, mas uma inclinação para a autodestruição. É sempre surpreendente. Muito bem, gente. Então, obrigado pela paciência de todo mundo. A gente se encontra certamente em algum momento aí pela frente, tá bom? Um abraço grande. Obrigada.